Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso treinamento. Na aula de hoje, a gente vai escolher definitivamente o melhor nicho para o seu produto. Pessoal, eu deixei uma tarefa na aula anterior, que era você selecionar 3 nichos que você acreditasse ser promissor, né, levando em consideração tudo que a gente viu, as estratégias, os métodos de pesquisa, né, nas aulas anteriores. E eu fiz a minha tarefa de casa e selecionei, então, 3 nichos, tá? Dentro dos 4 grandes mercados que a gente viu. Então, dentro do mercado de dinheiro, eu selecionei o segmento de investimento e dentro do segmento de investimento eu selecionei o nicho de criptomoedas. No grande mercado de saúde, eu selecionei o segmento de saúde mental e o nicho aqui dentro de ansiedade. Por quê, pessoal? Eu selecionei aqui saúde mental, né? Porque normalmente quando a gente fala de saúde, a gente já pensa meio que, né, em atributos mais físicos, emagrecimento, mas o que eu vejo é que cada vez mais, o que se acentuou em função da pandemia, as pessoas ansiosas, com depressão, estressadas. E eu acredito muito que daqui 20, 30 anos, né, a saúde mental se equipare ou até supere, né, as questões físicas, né? O pessoal, a mesma quantidade de pessoas buscando emagrecer vão estar ansiosas e depressivas, muito porque o que acaba desencadeando um processo compulsivo de alimentação, muitas vezes, está mais relacionado a estresse, ansiedade. Então, pode ser até uma cura para os problemas de emagrecimento, a cura, né, da ansiedade. Então, eu selecionei aqui esse nicho que eu acho muito promissor. E dentro do grande mercado de estilo de vida, eu selecionei o segmento de pet, porque eu sou apaixonada por cachorro, animais. Eu tenho um cachorrinho aqui que é a minha vida. E só que ao mesmo tempo que ele é o amor, a minha paixão, ele é terrível. Então ele não obedece, ele não se comporta, ele late muito, ele destrói tudo. E ele já tá grandinho, ele continua. Enfim, então eu escolhi esse nicho aqui que eu gosto bastante e vejo muitas pessoas interessadas também e com esse mesmo problema que eu tenho. Você deve ter selecionado aí os seus 3 anotados, tá? Se você não tem, para essa aula, porque senão ela não vai fazer sentido para você. Volta lá, vê os métodos que a gente utilizou para selecionar os nichos, selecione o seu e volte para cá, tá? Mas se você já tá com seus nichos anotados aí, a gente pode continuar aqui. Então, a gente não vai poder trabalhar com esses 3, a gente vai ter que escolher um deles. E como é que a gente vai escolher um deles, né? A nossa decisão final. No que ela vai se basear? Em 2 pontos importantíssimos. Quais são eles? O ponto 1 é se o cliente sente uma dor, um desejo, uma urgência ou uma paixão irracional, tá bom? O cliente precisa estar numa busca ativa por uma solução. E o segundo ponto é a demanda e a lucratividade desse nicho. Então, quando eu falo demanda, é o número de pessoas interessadas ou o crescimento desse mercado. Para você ter uma noção aí, porque você deve ter se perguntado, tá, Cindy, mas então o que seria um número interessante, um número amplo o suficiente para eu falar que esse mercado, né, é bom, tem bastante gente interessado? Seria uma média de a cada 1.000 pessoas, 5 interessadas, tá bom? Só para você ter uma noção, certo? E aí aqui quando eu falo em crescimento do mercado, por exemplo, eu escolhi a questão da criptomoeda não tanto pela demanda, mas pelo crescimento do mercado, pelo hype, né? É algo que está em ascensão, que está sendo muito falado, então eu surfaria essa onda, tá? Aí você também pode estar se perguntando aí, tá, mas como é que eu vou medir, mensurar realmente, né, essas 2 questões? Porque eu posso até tentar fazer alguma estimativa, um chute, né, mas vai ser o achismo. Vamos supor, de cada 1.000 pessoas, sei lá, 200 têm cachorro e dessas 200, 47 pessoas têm problema com o comportamento dos seus cães. Então é que eu tô chutando, são achismos. E a gente precisa para tomar decisões, a gente precisa de dados, né, mais sólidos. Então, para termos esses dados mais sólidos, a gente vai usar algumas ferramentas. Quais são essas ferramentas, então? As próprias plataformas de venda que a gente já viu, a Hotmart, Eduz, Monetize, ClickBank, Bripe, tá bom?
Então a gente vai realmente ver se esses nichos que a gente selecionou, eles têm produtos dentro dessas plataformas, esses produtos estão sendo vendidos, estão com uma temperatura alta. E depois a gente vai utilizar essas 4 ferramentas aqui embaixo, tá? Para a gente conseguir ver o volume de pesquisas, se é algo que está em ascensão ou está decrescente. Então aqui vai ser bem bacana, se vocês ainda não conhecem essas ferramentas, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Elas trazem números muito precisos pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui o primeiro nicho de investimento, tá? Eu vou abrir aqui a Hotmart, eu já deixei aberto. Eu vou botar aqui, ó, criptomoeda. Vamos ver se tem produto, se está sendo vendido. Ó, tem bastante produto, né, de criptomoeda aqui. O que não falta é produto de criptomoeda. Então a gente pode analisar também a temperatura deles, ó. Olha só, 150 graus é o máximo, assim. Então, né, todos, ó, bem quentes. Então, olhando aqui dentro dessa plataforma, tá ok, né? Tem procura, tá bacana. Aí agora a gente pode dar uma olhadinha no outro, ó, saúde mental, ansiedade. Se a gente procurar aqui dentro sobre ansiedade, também tem bastante produtos sobre esse assunto. Pensamento acelerado, vamos ver, insônia, ansiedade, viver o presente. Tem menos produtos do que criptomoeda. Ansiedade. Mas também tem muito, né, pessoal? As temperaturas também são um pouquinho mais baixas. Mas tá bem claro aqui pra gente que tem bastante demanda por esse assunto, né? Opa, isso daqui é pra depois. Voltar aqui no mapinha. Então, vamos ver agora o último adestramento. Adestramento por instinto, cão bem resolvido. Bastante coisa também, guia do adestramento. Vários produtos também, tá? Então, bom, olhando ali dentro da Hotmart, a gente pode concluir que esses 3 nichos aqui são bons, tá? Bastante gente está ofertando o produto, significa que tem bastante gente procurando pelos produtos. Agora a gente pode, né, se questionar sobre esses outros pontos aqui que eu coloquei, tá? No primeiro ali da criptomoeda. O cliente tem uma dor, um desejo, uma urgência ou uma paixão irracional em investir em criptomoedas? Bom, pode até ser que sim, tá? Mas não é algo assim que ele precisa desesperadamente, eu não vejo dessa forma. As pessoas querem, né? Elas querem aproveitar, veem outras pessoas lucrando muito com isso, mas é algo assim que elas podem continuar vivendo sem. Muitas vezes até o medo delas de investirem, né, em criptomoedas supera o desejo de lucrar. Então, elas não estão numa busca ativa por isso, elas não acordam pensando, meu Deus, eu preciso começar a investir em criptomoeda e vão dormir, sonham com isso. Então, né, eu diria que é médio nesse primeiro ponto, tá? No segundo, demanda e lucratividade. Sim, com certeza. Tem muita gente interessada, principalmente hoje em dia, né? Agora aqui, saúde mental. As pessoas que sofrem de ansiedade, elas têm uma dor, uma urgência para resolver isso? Sim, tá? É inegável que uma pessoa com ansiedade, eu conheço várias pessoas com ansiedade, elas não conseguem fazer nada porque prejudica todo o restante, impacta todo o restante da vida delas. Elas muitas vezes não conseguem ser produtivas no trabalho, acabam destruindo os relacionamentos pessoais delas. E então é algo que impacta tudo, elas não conseguem dormir, desencadeia insônia, depressão muitas vezes. Então é algo extremamente urgente de ser resolvido, tá? Porque pode impactar em todo o restante da vida dela. O segundo ponto, demanda e lucratividade. A quantidade de pessoas que hoje em dia sofrem de ansiedade é gigantesca. Se a gente conversar aí de cada 1.000 pessoas, eu acredito que 1.001 pessoas vão ter algum sintoma de ansiedade, tá? Então, eu acredito que para esses 2 pontos a gente tenha o ok.
Agora aqui dentro do adestramento. É uma dor, um desejo, uma urgência do cliente que tem um cachorrinho adestrar o animalzinho? Sim, porém não é algo assim que eu vejo tão urgente quanto a questão da ansiedade, por exemplo. Então, se a gente comparar um com o outro, eu acredito que a ansiedade supere a necessidade da pessoa adestrar o cãozinho dela, tá? E aqui a demanda e lucratividade também tem bastante demanda, né? Mas eu também acredito que menos do que ansiedade e até criptomoeda. Ou de repente até igual criptomoeda. Então, assim, a gente precisa ver se você analisar aí se os seus nichos, dentro desses dois pontos, eles atendem esses dois pontos. E se vamos supor, se ansiedade atende os dois pontos, criptomoeda atende os dois pontos, por exemplo, você compara um com o outro. Você pode se perguntar se ansiedade ou criptomoedas tem uma dor maior e tem uma demanda maior. Então, se todos atenderem aos pontos, você faz o comparativo, tá bom? Bom, mas pra gente não ficar só nessa coisa de suposição, né? Porque realmente é difícil a gente, às vezes, mensurar qual que é o tamanho de um mercado ou que é a demanda por ele, né? Por um produto. A gente vai utilizar essas ferramentas a seguir aqui, tá, pessoal? A primeira delas, ó, é Uber Suggest, do Neil Patel. É uma ferramenta muito, muito bacana, ó, que a gente coloca exatamente a palavra-chave que a gente tá querendo analisar. Então, eu vou pôr aqui criptomoeda pra gente ver. Criptomoedas. E ele dá pra gente aqui, olha só que bacana, o volume de busca no intervalo de um mês, tá? E custo por clique. Se, por exemplo, você quiser anunciar sobre esse assunto no Google, mais ou menos qual que está sendo o preço ali do leilão para os anúncios, para a primeira página. E aqui você consegue ver também, ó, o volume de pesquisas, né, o aumento de pesquisas nos últimos meses, tá? E aí que ele também te dá outras ideias de palavras-chave, o que é muito bacana, relacionadas. Criptomoedas Bitcoin, hoje, cotação, as promissoras, o pessoal quer saber bastante. Então ele dá certinho aqui o volume, ó. E você consegue ver exatamente, né, o que as pessoas do Brasil aqui estão buscando sobre esse assunto, tá? E aí a gente compara. Aqui eu botei criptomoeda, agora vamos ver, por exemplo, ansiedade. 368. É mais do que o dobro do que criptomoedas, tá? E o custo por clique é mais baixo. Então, assim, bem interessante isso. Tem mais pessoas procurando, altíssimo o volume de pesquisas, e tem menos gente. E se você quiser anunciar um produto desse, vai ser mais barato para você ainda, tá? Aí que você também consegue ver, ó, como é algo que tá em ascensão. Aqui eu não tô dentro da versão Pro, mas a gente já consegue ter os dados que a gente quer sem ser um assinante, sem pagar pela ferramenta, tá bom? E, bom, aqui a gente também consegue ver outras ideias de palavra-chave, sintomas, teste, se tem cura. E aí a gente vai tendo várias ideias e noção realmente desse mercado. Então aqui, ó, a gente já consegue ver que a ansiedade superou em muito criptomoedas na questão de demanda, né? De número de pessoas interessadas. E vamos agora ver adestramento, que foi o que ficou faltando. Você tem que estar fazendo isso daqui junto comigo para os teus nichos, tá bom? Ah, aqui ó, pessoal. Ele tem um volume de limite diário, tá? Como a gente tá na versão gratuita, que só pode pesquisar duas palavras-chave por dia, tá? Então, não obrigado, mas assim, o que a gente vai fazer aqui então, tá? Tem outra ferramenta que eu botei pra gente, que são essas duas, tá? Essa assim, Rush, ela funciona muito parecido com essa Uber Suggest, tá bom? Então, você pode usar qual você preferir aí. Como a gente já viu essa daqui, eu não vou delongar muito a aula vendo essa daqui também, porque elas são a mesma coisa.
E, ó, aqui dentro do Google Trends, o Google Trends é gratuito, não tem limite de utilização, tá bom? A gente insere aqui o termo de pesquisa que a gente quer analisar. Então, eu vou botar ansiedade. E qual que é o bacana aqui? Que a gente vai poder comparar um com o outro. Adestramento e criptomoedas. Olha só que bacana aqui, ó. A gente vê que a ansiedade, ó, superou bastante adestramento e criptomoedas, né? Então, e é algo constante, ó. Vamos ver, isso daqui é os últimos 12 meses. Se a gente colocar, por exemplo, os últimos 5 anos, olha só, pessoal. Ansiedade é algo que desde sempre tem. Olha só, a criptomoeda teve um boom, ó. Mas agora, 2020, 2021, mas mesmo assim muito inferior o nicho de ansiedade. Então, realmente o nicho de ansiedade superou bastante os outros dois nichos, tá bom, pessoal? O que a gente vai fazer agora em seguida? A gente vai dar mais uma olhadinha no planejador de palavras-chave do Google. Que ferramenta é essa? Se você não tem ainda uma conta dentro do Google Ads, tá? Você cria uma conta dentro do Google Ads. É bem fácil. É só vir aqui no Google e botar Google Ads. Aí você clica aqui, cria uma conta, bem prático realmente, tá? Aí assim que você tiver a sua conta criada, você vai poder usar essa ferramenta. Eu já tenho a minha criada, então aqui tô dentro do Google Ads, tá? Vou vir em ferramentas e configurações e planejador de palavras-chave. Ó, aqui ele vai me dar duas opções, tá? A primeira é descobrir novas palavras-chave e a segunda é ver volume de pesquisas e previsões. Vamos clicar aqui, ó. E eu vou colar as 3 palavras, ó. Adestramento, ansiedade e criptomoedas. Olha só que bacana, ó. Ele me dá a média de pesquisas mensais. Então a gente vê aqui, ó, que ansiedade e criptomoedas são as que estão tendo mais pesquisas mensais. Adestramento tem bem menos aqui, né? Sendo que, olha só que interessante, criptomoedas teve um aumento de 900%, tá? Em relação a esse mesmo mês no ano passado. Então você vê que é uma onda que tá acontecendo, né? Já a ansiedade não teve essa variação, ó, 0%. Então, como a gente viu, é algo que é constante, né? As pessoas estão sempre enfrentando esse problema, pesquisando sobre isso. Adestramento, pior ainda, piorou. Menos 90% em relação ao ano passado, tá bom? Então, aqui a gente consegue ter essa noção bacana, né? Também sobre o volume, a demanda pelos nichos que a gente acredita que sejam promissores. Bom, pessoal, o que agora a gente vai ter que fazer a nossa decisão final? A gente já pesquisou, a gente já olhou, a gente já viu dentro do Google, do YouTube, das plataformas, né? Nessas ferramentas que eu acabei de mostrar para vocês. A gente precisa tomar uma decisão, você tem que se decidir aí também, qual nicho dos 3 selecionar. Olhando aqui, fazendo essas análises que a gente acabou de fazer, eu enxergo o melhor nicho sendo o de ansiedade, tá bom? Por quê? Criptomoedas eu vejo como uma onda muito forte, eu não vejo como uma dor, um desejo, uma urgência tão grande também quanto a ansiedade. E adestramento, fazendo aqui as pesquisas, né, vendo o volume também, eu achei ele bem mais fraco em relação, né, aos outros 2 nichos. Então eu vou escolher o nicho de ansiedade. E essa foi a minha decisão, tá? Eu vou continuar com esse nicho para mostrar as próximas partes práticas para você. Por favor, você não tem que me copiar e também escolher esse nicho. Escolha aí um nicho que você acredite ser promissor e que você tenha verificado com as ferramentas realmente ser promissor, tá bom? Com esses 2 pontos aqui, né, eles te direcionam muito bem, tá? Bom, então agora que a gente já tem o nicho escolhido,
o que a gente vai fazer? A gente vai explorar a concorrência. O que eu quero falar com explorar a concorrência? A gente vai ver o que tá dando certo já nesse mercado, tá? Porque eu costumo falar, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver o gancho, a história e a oferta que as pessoas, né, que já trabalham com esse nicho, estão utilizando. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero economizar dinheiro, pessoal. Então, eu não vou começar colocando dinheiro em testes de coisas que eu suponho, né, que vão dar certo. Então eu vou lá, vejo que já está dando certo, né, e meio que sigo naquela direção, tá bom? Então o gancho. O que é o gancho? O gancho é o que chama a atenção das pessoas, é o anúncio, né? Então a gente vai analisar o que os anunciantes, que tipo de imagem, de headline eles estão utilizando. Aqui eu vou entrar na biblioteca de anúncios do Facebook, ó, só para vocês verem como funciona. O Facebook disponibiliza, né, essa biblioteca com todos os anúncios dos anunciantes que estão anunciando dentro da plataforma, né, do Facebook, tá bom? Então aqui, ó, você coloca todos os anúncios e pesquisa aí o nicho que você, né, o seu nicho, o nicho que você escolheu, tá bom? Daí você vai conseguir ver todos os anúncios dentro desse nicho. Daí você vai ver que tipo de imagem, que tipo de emoção os anúncios estão tentando causar, tá bom? E vão fazer toda essa análise para entender, né, o que está chamando a atenção desse público. Em seguida, você vai analisar a história. O que é a história? É tudo que vem, né, depois do anúncio, que é o funil de vendas, a estratégia dos anunciantes e depois, por último, a oferta. Então, é o produto, as condições, os bônus, o preço, tá? E o que eu sugiro que você faça? Que você realmente gere um boleto, tá? Para entrar no funil de vendas daquelas pessoas, daquelas empresas, tá? Aí você vai estudando, você vai vendo o que eles estão falando no e-mail marketing deles, se eles estão oferecendo um upsell, que é um produto que a gente oferece após a venda do nosso produto principal. A gente oferece um produto de upsell para aumentar o ticket, né, da venda, lucrar mais ainda, ou se eles estão usando alguma estratégia diferente. Então, eu tenho um e-mail aqui que eu criei, eu sugiro que vocês façam isso também, que é um e-mail que eu me cadastro em tudo que é produto, em tudo que é, né, funil de vendas que eu acho interessante. E eu tiro um dia por semana, umas 2, 3 horinhas, e analiso e estudo o funil de venda dos meus concorrentes, tá? Isso é muito importante. Tá? Vocês não têm nem noção. É da onde eu tiro grandes insights, eu consigo às vezes juntar um com o outro e criar um terceiro funil que vende milhões, tá bom? Então façam isso. Principalmente para quem está iniciando, é difícil a gente criar as coisas do zero, né? Quando a gente já não tem experiência. Então às vezes a gente pega o que já está dando certo, adequa, né? Modela um pouquinho e cria uma outra coisa que dá super certo também, tá bom? Então, vamos fazer isso daqui só para vocês verem. Eu vou pegar aqui ansiedade. Dentro da Hotmart, para a gente ver uma página de vendas de um produto. Vamos ver esse daqui. Ele não fala bem sobre ansiedade, né? Insônia, ansiedade, mas ansiedade é mais um dos tópicos, né? Eu quero um produto que fale mais sobre ansiedade mesmo. Aqui, vamos ver esse daqui. Domine sua ansiedade e acabe com a crise em menos de 30 dias. A gente pode dar o play aqui para assistir o vídeo, né? Olá, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está na página do Ansel Play. E aí a gente vê o que ele vai falar, vai ver o discurso de vendas dele. Porque muito provavelmente, como esse curso está sendo um curso, né, bem colocado aqui dentro da Hotmart, significa que ele é um curso que está vendendo bem, né? Então, o que esse cara tá falando aqui nessa página é o que tá chamando a atenção, tá dando certo, né? Tá convencendo, tá vendendo. Então, a gente se baseia nisso daqui. Então, sofrimento, ó, chega de se entupir de remédios que só destroem a sua saúde e não tratam as causas reais da ansiedade. Bacana.
cortar o mal pela raiz, tá? E aí você pode fazer o seguinte, vem aqui, ó, aqui tem a oferta da pessoa, ó, o desconto, né, que ele tá dando. Tem algum bônus? Acho que não tem bônus, eu não vi bônus aqui. Enfim, analisa assim, esmiuça bem a página, tá? Em seguida, o que você faz? Entra no funil de vendas dele para poder analisar tudo, tá? Aí você gera um boleto, tá? Ou você pode também só abandonar um carrinho, depois você vê o que ele como ele vai fazer a recuperação de vendas desse carrinho. Daí finge que você, né, que ele conseguiu te converter e gera um boleto, tá bom? E aí você faz isso daí com 2, 3, 5 produtos, tá bom? Pessoal, o que a gente vai fazer agora aqui, né, pra concluir essa aula, que é uma das coisas mais importantes de todo esse treinamento, tá? É desenvolver uma PUV. O que é uma PUV? É uma proposta única de valor, tá? O seu produto, qualquer produto, precisa dessa proposta, tá? Para se diferenciar do mercado, da concorrência e ser eficiente, né? Na hora de se comunicar com o prospect, com o cliente. Como é que a gente desenvolve essa proposta? Tá? Precisa ter 2 fatores, o fator tempo e o fator sem dor. O que seria o fator tempo? Como conseguir emagrecer 3 quilos em 10 dias? Tá? Então, eu posso falar só como conseguir emagrecer 3 quilos, mas a pessoa vai falar, nossa, mas será que eu vou levar 10 anos para emagrecer tudo isso? Eu quero uma coisa mais rápida, porque daqui a pouco é o verão e eu quero estar bem com o corpo bom para poder pôr biquíni na praia no verão. Então, você tem que botar o fator tempo aqui, tá bom? E o outro fator é sem dor. As pessoas não gostam de sofrer, elas não gostam de sacrifícios, de terem que fazer o que elas não gostam. Então, o que você faz? Você bota o tempo, 10 dias, sem dieta e sem academia, tá? Porque a pessoa já tá, né, ela não quer passar fome, dormir com fome, ter que substituir o almoço por um shake que vai deixar ela morrendo de fome, por exemplo, tá? Então, você coloca o fator tempo e o sacrifício que ela não vai ter que fazer, que é na academia, né, que é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, tá? Então, aqui eu usei esse exemplo do emagrecimento, porque eu acho que fica bem claro, né, pra você entender o que é uma PUV, tá? Porque isso vai fazer o seu produto se diferenciar e pode ser, às vezes, o que tá fazendo você, hoje em dia, se você já tenta vender pela internet, pode ser o que tá faltando pra não dar certo, pra você conseguir vender, né, e fazer 7 dígitos, entende? Isso daqui é muito, muito importante. E eu tenho aqui uma receitinha, tá? Uma fórmula para você criar aí a sua proposta única, que é esta daqui, tá? Então, como é que ela funciona? Aqui onde tem os numerozinhos, tá? Aqui eu fiz uma legendinha. Você vai substituir esses números pelo respectivo, né, espaço corretamente aqui. E esse restante você mantém. Então, por exemplo, tá? 1 é o nome do produto. Proporciona o quê? 2, um benefício que ele proporciona. Aqui você vai falar para quem é o produto, certo? Mesmo que, aí você quebra uma objeção da pessoa, aí é a objeção principal, sem ter que, aqui você retira o sacrifício, né? E o 6 é o diferencial do seu produto. Então, vamos ver na prática, tá? Como isso funciona, porque é uma parte importantíssima. Aqui a gente vai vir agora dentro dessa planilha, tá? Essa planilha eu deixei aqui embaixo para vocês no link das aulas, tá? Aí vocês baixam para poderem preencher e criarem uma proposta única dentro dos nichos aí que vocês escolheram e do seu nicho vencedor também. Então, aqui dentro do nosso nicho de ansiedade, tá? O nome do produto vai ser o Guia Vencendo a Ansiedade. Aí, proporciona, aí a gente vem aqui, né? O benefício. Fim da preocupação e estresse para quem? Pessoas ansiosas. Mesmo que tenha uma rotina agitada, sem ter que usar remédios. Você viu, como a gente tinha visto ali naquela página de vendas, né? Um ponto importante era a questão do... Vamos voltar aqui para a gente poder ver, do uso de medicamentos.
Porque é uma objeção muito forte, as pessoas não querem ficar tomando tantos remédios assim, elas buscam por tratamentos e soluções mais naturais, né? Então, sem usar remédios, através de práticas relaxantes exclusivas e da sua alimentação, tá? Então, essa daqui é a minha proposta única de valor, tá? Pro nicho vencedor que eu escolhi, que é o nicho de ansiedade. Eu vou fazer com vocês o mesmo exercício aqui pros outros 2 nichos que eu tinha selecionado, só para a gente poder fixar bem essa parte da proposta única que é muito importante. Então, ali pro adestramento. O treinamento Adestra Pet é o nome do produto. Proporciona e ensina como ensinar comandos e tornar o seu cão mais sociável, obediente, tranquilo e controlado em casa e nos passeios, tá? Em 7 dias. Pessoal, olha, eu acho que eu fiz algo errado aqui, eu não coloquei o prazo, tá? Eu não coloquei o tempo. Então, aqui ficou faltando, ó. Fim da preocupação e estresse em 7 dias também, uma semana, tá? Não adianta você também botar uma coisa muito milagrosa, né? Que as pessoas vão falar, tá bom, acredito que em 1 hora eu vou acabar com todo o meu estresse de uma vida inteira. Então, não sejam muito, né? Não façam promessas muito grandiosas, falem coisas razoáveis sempre, tá? Bacana. Voltando aqui, ó. Então, aqui tá o nosso benefício do adestramento do nosso produto para mamães e papais caninos que têm um cão filhote ou adulto, mesmo que já tenha tentado de tudo para o seu cachorro se comportar, sem ter que gastar dinheiro contratando um adestrador, através de técnicas infalíveis do nosso treinamento canino, tá? Bacana também. E a proposta ali pro nosso terceiro nicho que eu tinha selecionado, o método Crypto Investor, que foi o nome que eu criei aqui, proporciona alta rentabilidade com investimentos em criptomoeda em 14 dias para investidores iniciantes ou avançados, mesmo que tenha pouco dinheiro para investir, sem ter que perder horas por dia através de análises técnicas exclusivas, tá? Então, vocês viram bem aí, né? Então, sigam aqui essa fórmula, tá bom? Que ela é bem precisa, ela funciona, dá certo. Eu utilizo todos os meus produtos que eu vendo, que já faturei mais de 7 dígitos, utilizando essa fórmula para criar as propostas únicas de valor, certo? Então, você cria a sua, eu disponibilizei essa planilha aqui para vocês, tá? E essa daqui vai ser a nossa proposta utilizada porque a gente selecionou este nicho, certo? Então, aqui o vencedor foi Vencendo a Ansiedade. A gente viu como desenvolver a proposta única, analisar os concorrentes, para também poder, a partir do que os concorrentes estão fazendo, já está vendendo, desenvolver a proposta única, tá bom? Porque a gente vê as principais objeções, as principais dores. Aqui a gente viu como ver através das ferramentas qual nicho selecionar, qual tem um volume maior, os 2 pontos que precisam ser atendidos para o nicho ser um nicho realmente bom. E por essa aula é isso, eu acho que foi bastante coisa. Você agora já tem o seu nicho principal, tá? E agora a gente vai ver nas próximas aulas como comprar, editar e criar de fato o seu produto. Então eu vejo você na próxima aula.